Então vamos lá, moçada. Questão 12. Outra questão da ESAF. Em uma cidade, os números dos telefones têm 7 algarismos e não podem começar por 0. Então, em uma cidade, o número dos telefones tem 7 algarismos e não podem começar por 0. Então, vamos fazer aqui. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Algarismo 1, algarismo 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Né? Em uma cidade, os números dos telefones têm 7 algarismos e não podem começar por 0. Os 3 primeiros números constituem um prefixo. Os 3 primeiros algarismos constituem o prefixo. Sabendo-se que, em todas as farmácias, os 4 últimos dígitos são 0, então, nas farmácias, os 4 últimos dígitos são sempre 0. Não me perguntem o motivo não, mas o problema vem dizendo que nas farmácias, os 4 últimos dígitos são todos zeros. E o prefixo não tem dígitos repetidos. Então, A1 tem que ser diferente de A2 e também diferente de A3. O algarismo 1, 2 e 3, eles não podem se repetir. Então, o número de telefones que podem ser instalados nas farmácias é igual a... Quantos telefones podem ser instalados nas farmácias? Então, vamos nós. Relembrar a questão. Você tem uma cidade em que os telefones têm 7 dígitos e nas farmácias, os 4 últimos dígitos do telefone são sempre iguais a 0. Os 3 primeiros dígitos são os prefixos. E eles não podem se repetir. Né? Os algarismos do prefixo não podem ser repetidos. Quantos telefones, como é que ele pergunta? O número de telefones que podem ser instalados nas farmácias é igual a... Então vamos nós, né? Na nossa brincadeirinha. Decisão 1. Rivelino, qual a primeira decisão a ser tomada? Então bora. Escolher o algarismo A1. Escolher o primeiro algarismo do meu telefone. Né? Ora, Rivelino, quantas possibilidades eu vou ter para o meu primeiro algarismo? Não esqueça. Está trabalhando com números? Não esqueça do nosso sistema de numeração decimal. O nosso sistema de numeração decimal, ele é composto, né? Ó, vamos arrumar um cantinho aqui para ele. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele é composto de 10 dígitos. Tá aí os 10. Né? Então, quantas possibilidades eu tenho para o primeiro algarismo do meu telefone? Não sei se vocês lembram, mas vamos lá. Ele diz assim, em toda a cidade os números do telefone têm 7 algarismos. E não podem começar por 0. Então, esse meu prefixo aqui, né, que os 3 primeiros formam um prefixo, não pode começar por 0. Ora, são 10 dígitos. Se não pode começar por 0, quantas opções eu tenho para o primeiro algarismo? 9 opções, de 1 até 9. Então, decisão 1, escolher o algarismo 1. Escolher o algarismo 1, eu posso fazer isso de 9 maneiras diferentes. Rivelino, decisão 2, escolher o algarismo de número 2. Quantas possibilidades eu tenho para o algarismo de número 2? Vamos lá. Tem alguma objeção do algarismo 2 ser 0? Nenhuma. Ele não pode começar por 0, o prefixo. Mas o segundo dígito ser um 0, não tem nenhum problema. Então vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho para o algarismo de número 2? São 10 dígitos.
1 já foi utilizado no primeiro algarismo, no primeiro dígito do prefixo. 1 já foi utilizado. Então sobram quantos para o segundo algarismo? Sobram 9. São 10 dígitos. Já foi utilizado 1, sobram 9. Mas por que não são 9? Por que não podem ser 10? Ele diz que o prefixo não tem algarismos repetidos. Vamos ler de novo. O prefixo não tem dígitos repetidos. O prefixo não tem dígitos repetidos. Então são 10 dígitos. O 0 já pode entrar no segundo algarismo. Mas a restrição qual é? O algarismo que entrou primeiro não pode entrar no segundo algarismo. Você não pode repetir o primeiro algarismo aqui. Então, quantas possibilidades você tem para o algarismo 2? 9. Decisão 3. Escolher o algarismo de número 3. De novo, são 10 dígitos. Um já foi utilizado aqui, o outro aqui. Então são 10. Já foram utilizados 2. Quantas possibilidades eu tenho para o terceiro algarismo? Então eu vou ter 8 possibilidades para o terceiro algarismo. Então até agora são 9 possibilidades para o primeiro. Vou retirar o 0. 9 para o segundo. Eu coloco o 0, mas tiro o que foi utilizado anteriormente. E 8 para o terceiro. Dos 10 eu tiro os 2 primeiros. Rivelino, e agora? Para o quarto algarismo, para o quinto algarismo, para o sexto algarismo e para o sétimo algarismo. Quantas possibilidades eu vou ter? Então, decisão 4. Escolher o algarismo de número 4. Ora, você não tem opção de escolher o algarismo de número 4. Segundo problema, todas as farmácias, os 4 últimos algarismos são todos iguais a 0. Então você não tem muito o que pensar não. Quantas opções você tem, quantas possibilidades você tem para o quarto algarismo? Somente uma. É o 0. Por analogia, escolher o algarismo de número 5. Quantas possibilidades eu tenho? Do mesmo jeito, uma. Decisão 6. Escolher o algarismo de número 6. Também você só tem uma possibilidade. E por último, a decisão 7. Escolher o algarismo de número 7. Também você só tem uma opção. Então, uma opção para cá, outra para cá, outra para cá, outra para cá. Riveline, a resposta. Pelo princípio fundamental da contagem, como é que ele pergunta? O número de telefones que podem ser instalados nas farmácias é igual a... Quantos telefones vão ser? 9 vezes 9 vezes 8 vezes 1 e 1, né? Você coloca se quiser, né? Porque 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então você vai ter o quê? Segundo as minhas contas, 648. 648 telefones podem ser instalados nas farmácias. Então, uma questãozinha da ESAF aí também simples, né? Muito bem bolado. Vamos para outra. 13 também foi uma questão da ESAF. 13 diz assim: a senha para um programa de um computador consiste em uma sequência LLNNN. LLNNN, onde L representa uma letra qualquer do alfabeto normal de 26 letras e N é um algarismo de 0 a 9. Tanto letras como algarismo podem ou não ser repetidos.
Mas é essencial que as letras sejam introduzidas em primeiro lugar, antes dos algarismos. Sabendo que o programa não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, o número total de diferentes senhas possíveis é dado por... Olha, você vai criar uma senha. Você vai criar uma senha para um banco. E essa senha, ela é composta de 9 símbolos. Quais são os 9 símbolos? São 2 letras e 3 números. Então a minha senha é composta de 9 símbolos, 2 letras e 3 números. Vou apagar isso aqui que não vai precisar não, né? Está aqui minha senha, 2 letras e 3 números. Aí ele diz: a senha para um programa de computador consiste em uma sequência LLNNN. Eu falei em banco, né? Mas porque também pode ser utilizado no banco. Mas o problema diz aí que é uma senha para um programa de computador, onde L representa letras e N letras no alfabeto de 26, né? E N são os algarismos do sistema de numeração decimal, de 0 a 9. Tanto letras como algarismos podem ser ou não repetidos. Isso é importante, né? Tanto as letras como os números podem ser ou não repetidos. Mas é essencial que as letras sejam introduzidas em primeiro lugar, antes dos algarismos. Sabendo que o programa não faz distinção entre letras maiúsculas e minúsculas, o número total de diferentes senhas possíveis é dado por... O número total de diferentes senhas possíveis é dado por... Vamos lá. Decisão 1. Escolher a primeira letra colocar assim, escolher a letra L1. Quantas possibilidades você tem para a letra de número 1? Se ele diz no problema que o alfabeto é composto de 26 letras, então você pode usar qualquer uma das 26. Você vai ter aqui 26 possibilidades para a primeira letra. Decisão 2. Escolher a letra de número 2. Ora, ele diz no problema que as letras e os números podem ser repetidos ou não. Fica a seu critério. Então, quantas possibilidades eu terei para a letra de número 2? Também 26. Já que você pode repetir ou não, então a primeira letra que foi usada pode ser repetida no segundo espaço. Então, também 26 letras. 26 possibilidades. Decisão 3. Qual seria a minha decisão 3? Escolher o número 1. O primeiro número da minha senha. Ele diz assim, né? A senha do programa. Primeiro número de minha senha. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro número da minha senha? Em nenhum momento ele falou no problema que não poderia iniciar a senha pelo número 0, pelo dígito 0. Então, se não tem nenhuma restrição quanto a isso, quantas possibilidades você tem para o primeiro número da senha? 10 possibilidades. Mas, Rivelino, por que 10 possibilidades? Seriam os dígitos 0 até 9. Se você contar de 0 a 9, são 10 dígitos. Então, são 10 possibilidades. Decisão de número 4. Escolher o segundo número da senha. Quantas possibilidades eu tenho para o segundo número da senha? De novo, os números da senha podem ser ou não repetidos. Então, se você pode repetir o número que já apareceu aqui, então eu vou ter também 10 possibilidades. E por último, a decisão de número 5. Escolher o terceiro número da minha senha. Por analogia, né, ó, o terceiro número pode ser igual ao segundo, ao primeiro, então eu vou ter também 10 possibilidades. E o que é que ele pergunta?
ele pergunta assim: o número total de diferentes senhas possíveis é dado por. O número total de diferentes senhas possíveis é dado por. Pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai ter 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 26 vezes 26, 26 ao quadrado, né? Repete a base, soma os expoentes. E 10 vezes 10 vezes 10, 10 ao cubo. Repete a base, soma os expoentes. Qual seria o item? Seria o item B de bola, tá certo? Então a gente encerra por aqui, depois a gente continua a lista de exercícios. Até a próxima, moçada.